Oi, boa noite. Olha, Lília! Ei, Ei! ei, Lília. Boa noite. Tudo bem? Paulinha. Boa Olá, noite, boa meninas. noite. Estamos começando mais uma live na quinta-feira. Toda quinta, dia de live. Esperar entrar mais Boa pessoal, boa noite. noite. Nós vamos esperar só mais um pouquinho, entrar mais algumas pessoas. Mas se já tiver alguma coisa para ir falando de salto de desenvolvimento, pode falar. Se vocês, qual que é a Tem idade do filho bebê de já? vocês? Se tem filho. Lili, Paulinha. A Lília- Pra gente ver. Porque o salto a gente precisa. mais, né? A gente precisa da gente saber um pouquinho, né, da idade de cada um. Mas nós vamos falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho de cada. Pra ver se a gente ajuda um pouco vocês, né? Vamos só entrar. Giovana. Centro Educacional. Olá. Ei, pessoal. Estão Boa começando? noite. Há um mês. Ah, Lília, é isso mesmo, que bom. Ei, Tawane. Tudo bem? Bom, meninas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salto de desenvolvimento, tá? Giovana, 4 meses, muito que bem. bom. E são 4 meses é uma fase boa. são idades um pouco, né, desafiadoras com relação a saltos. Mas por que a gente está entrando um pouco em saltos de desenvolvimento? Porque é um dos motivos que levam os bebês a estar acordando, né, a aumentar os despertares e bagunçar um pouquinho da rotina também do dia, né? E isso acontece, Tassiana, Anne. E aí o que acontece? Vamos lá. O salto de desenvolvimento, gente, é uma coisa, o nome já fala, é do desenvolvimento da criança, né? Do bebê, do recém-nascido. Isso não tem como a gente mudar isso, porque eles estão desenvolvendo, eles estão crescendo, e aí essas alterações vão aparecendo, né? Só que essas alterações, elas realmente... Vocês estão me escutando bem, gente? Porque tá tudo bem, né? Tá escutando direitinho? Se tá te escutando, dá um joinha pra nós. Enquanto isso, eu vou continuando. Eu disse que sim, eles não estão saindo. Então, o que acontece? Sim. Isso, que ótimo. Que bom. Então, o que acontece? No salto de desenvolvimento, igual eu estava falando, faz parte, tá? Assim, que bom, Tassiana, obrigada. Obrigada. É uma coisa que é fisiológico, é do desenvolvimento do bebê. Não tem como a gente não passar por essas fases, né? Só que é bom, obrigada, Tawane, é bom para todos vocês saberem que é normal. O que é normal, quais são a idade, né, que o bebê passa por isso, porque às vezes o bebê tem alguma alteração ou já estava com uma rotina não tão pré-estabelecida e aí piora tudo, e na hora que você vai ver, falou, opa, deve ser o salto de crescimento, né, de desenvolvimento. Então, como que acontece? Os saltos, eles começam com 1 mês de idade, né? Mais ou menos com 5 semanas, dá 1 mês e pouquinho, tá? Eu vou falando, gente, mas se vocês quiserem já julgar, mandar perguntas, pra gente interagir com vocês, sem problema nenhum, tá? Obrigada pelos corações. Nós adoramos esses corações. Mas vamos lá. Então, a gente começa com uma fase de 1 mês, 1 mês e pouquinho, que são 5 semanas, né? Uma das meninas tá com o bebê aí de 1 mês. E aí, o que acontece? Só falando um pouquinho, antes de falar de 1 mês, tem bebês, gente, que tem essas fases marcantes, tá? Tem bebês que não. Então, já teve casos de bebês passar por todas as fases e deu uma alteração pequena que a mãe nem percebeu, ou outros que nem deram alterações. Mas tem bebês que essas fases são marcantes, tá? Então, A grande dúvida delas é sempre dizer assim, existe ou não existe, né?
Existe salto de desenvolvimento? Muitas consultoras até falam que não existe, mas dentro da nossa experiência, tudo que a gente já viveu, todas as famílias que a gente já atendeu, a gente vê que existe sim. Tem crianças que realmente começam a nascer o dentinho, começam a engatinhar, começam a aprender uma coisa nova e eles começam a realmente dar trabalho à noite para dormir. Então, pela nossa experiência, pelo que vimos, a gente vê que tem criança que tem esse marco sim. Outras não. Outras a gente percebe que está nascendo dente, a gente percebe que aprendeu alguma coisa nova e nada acontece. Continua dormindo bem, continua tudo tranquilo. É como a gente fala, sempre a gente vai falar a mesma coisa com relação a cada bebê é único. Cada bebê é único pelos hábitos, cada bebê é único pela sua casa, pela sua rotina, pela sua crença, sabe? Então, assim, não tem como você comparar e fazer disso uma regra, tá? Então, assim, o que é fisiológico a gente realmente não tem como mudar. Mas dentro do que é hábito, dentro do que é a forma que as coisas são encaradas, realmente às vezes isso pode estar alterando um pouquinho. Tá? E por mais que o desenvolvimento seja uma questão fisiológica, porque é uma coisa que eles estão aprendendo nova, não deixa de estar associado à forma como o bebê responde a alguma mudança, né? Então, bebês respondem mais fácil a mudança, outros respondem de uma forma mais difícil, mais trabalhosa. Então, se o seu bebê é um bebê que é adaptável, muito adaptável para mudança, ele vai passar pelo salto e não vai perceber, você não vai perceber. Mas se ele é um bebê já mais sensível, um bebê que é mais ligado nas coisas, ele com certeza vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, analise o seu bebê, veja o que está acontecendo com ele, entenda qual que é o salto que ele está passando, o que ele aprendeu de novo, e aí a questão de 2, 3 dias você não mudando nada, tudo volta ao normal. É como a gente fala, que vocês têm que ter sempre essa noção. Às vezes acaba demorando um pouquinho mais, mas isso aí também é muito, muito raro. Geralmente são 2, 3 dias e aí tudo está ajustado de novo. Olha lá, a Nadine falou que ela não teve, né, Nadine? Graças a Deus, né? Mas teve uma que eu não lembro. Ah, Giovana falou que o bebê percebeu só com 3 meses. Pois é, Giovana, a gente começa os saltos com 5 semanas, tá? Então, 5 semanas, o bebê, ele começa, realmente, ele tá um pouquinho, que dá um mês, um pouquinho, ele fica mais acordado, por mais que ele esteja ainda, né, pelo período de esterogestação, é uma fase que ele está começando a ter o desenvolvimento dele, por isso que ele realmente, ele pode alterar mais o sono. O sono dos bebês de 0 a 3 meses já não é tão consistente, né? Alguns são, tá, gente? Mas a maioria deles já não são tão consistentes. E ainda passa por esse salto, então aí realmente o que já não estava tão consistente já começa a atrapalhar mais ainda. Aí é que as mães descabelam, né? Porque, nossa, ele dormia tão bem até o mês de idade, depois de um mês ele começa... E depois de um mês, ele começa a alterar mais, tá? Então, o primeiro salto é com 5 semanas. O próximo salto vai uma média de 6 semanas, que dá 2 meses e pouquinho, tá? Esse salto de 2 meses, gente, eu falo que é o mais desafiador antes, né, de 4, porque é a fase que o bebê, ele tá um pouco mais acordado, ele já sabe o que ele quer. Ah, mas 2 meses? Sabe. E é uma fase que ele precisa muito de ir ao peito, tá? Um dos saltos de crescimento desses de 2 meses, ele vai muito ao peito, ele quer muito o seu peito, sabe? Então, é essa fase em que as mães começam, em que o bebê começam a ficar muito no peito, o dia inteiro no peito, a noite toda, chupetar. A sucção, que ele quer sugar mais. Ele precisa da sucção. Então, essa fase, ele aprendeu a sugar e aprendeu a ter prazer na sucção. Então, com 2 meses, mais ou menos, um pouquinho, são 6 semanas, 6 a 7 semanas, ele começa a ter um pouquinho mais de necessidade de ir ao peito. Aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? Para você que tá com um bebê de 1 mês e vai passar por esse salto de 2 meses, tomar cuidado para ele não associar tanto. Carla, então não é para dar peito? É sim. É sim, ele precisa de ir ao peito, ele precisa desenvolver, mas você tem que ter um certo bom senso, não é ficar o dia inteiro com o bebê no peito, né? Isso não é livre demanda, tá, gente? Isso não é livre demanda. Então, é sim levar ele no peito, porque ele precisa dessa necessidade de sugar, tá bom? Gente, olha, comecei a dar uma lida aqui nas perguntas, já a gente vai ler tudo direitinho. Mas sempre é essa questão. Cada mês que o bebê passa, ele vai te desafiar mais.
tá? É aquela coisa, o bebê testa limite sim, o bebê tenta entender o que ele consegue mandar, o que ele não consegue, tá? Como que ele te ganha e como que ele não te ganha. Nos 2 primeiros meses ele ainda tá aprendendo, né? Ele tá desenvolvendo algumas técnicas, mas de uma forma bem sutil. Com 3 meses, que a gente fala que passa a esterogestação, o bebê acorda pro mundo. Ele sabe exatamente onde ele tá, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então ele já sabe como que ele te ganha, tá? Quando chega nos 4, ele tem plena convicção. Então, tudo que ele aprendeu nesses 3 meses, nos 4, ele diz assim, opa, agora eu posso botar a banca porque eu já sei. Entendeu? Então, você tem que estar muito atento para o que o seu bebê está aprendendo, qual mensagem você está mandando pro seu filho, tá? Se o bebê chora, e depois você atende ele entende que ele tem que chorar muito para ele conseguir o que ele quer. Então, existem mensagens que a gente manda e que às vezes a gente nem percebe que tá mandando uma mensagem pro bebê de quem tá mandando na situação e quem não tá. Então, são coisas para vocês já ficarem de olho nos 2, 3 meses, porque quando chega no 4, ele diz assim, opa, peraí, que quem manda aqui sou eu. E aí ele quer tomar a rédea da situação e aí aí começa a ficar um pouco difícil. Então, às vezes, assim, o bebê dormiu até 3 meses, dormiu bem, nunca tive problema. Depois de 4, começou o terror. Aí a gente vem depois Carla vai estar falando aí gradativo, né? A gente vai já chegar nos 4 e dizer exatamente o que acontece, o que eles querem, o que eles buscam, tá? Então, essa fase de 2 meses, a gente tem que ficar bem... igual eu falei, ter bom senso, tá, gente? Porque não é pra não dar, não. É pra dar o peito, sim. Mas pra você ter noção de quando ele tá sugando, quando ele tá só chupetando. E tem outras maneiras de você fazer com que ele chupete, né? Dando o dedinho, ou às vezes levantando, tirando ele do peito, levanta o queixinho dele que ele começa a chupetar o céu da boca. Então tem algumas alternativas que a gente ensina para vocês não deixar que ele chupete. Ou então, Carla, não tem como, ele tá chupetando muito, deixa ele chupetar, vai tirando, vai tirando. O ideal é que ele não deixa ele começar a chupetar, tá? Para que não desenvolva essa associação. Então, lá com o próximo depois de 2 meses, são de 4 meses, que dá mais ou menos 12 semanas. Esse de 4 meses, igual a Karina falou, é bem expressivo, sabe? Tem bebês que não passa por nenhum deles, mas quando tá no 4º mês, aí bagunça tudo. E aí tem até artigos, estudos que falam da regressão do 4º mês, né? Que é isso mesmo, é um salto bem expressivo, porque o bebê, ele já vê cores, ele já vê movimentos, ele já associa sons, então ele tá bem mais acordado, né? E é o que a Karina falou. Então tudo que ele aprendeu nos 3 primeiros meses, no 4º mês ele tá pronto para te exigir, né? E entra o temperamento também, né? Isso, fala tudo. Que aí tudo. A gente vai pra ver o que esse bebê, o quanto que ele exige, o quanto que ele é resistente pra ele conseguir o que ele quer, né? E aí a gente tem que saber quem é mais, quem é menos, o temperamento de cada um. Aí a gente vai buscar aí na herança genética familiar, se é o pai que é mais zangado, se é a mãe que é mais zangada, se é a avó, pra quem puxou. É assim Mas mesmo. aí a gente tem que conhecer o bebê e ver o quanto que ele realmente tem o temperamento mais fácil, um pouco mais difícil. Aí, se no de 2 meses ele queria muito peito, agora ele quer colo. No 3º mês ele procura muito o seu colo, sabe? Às vezes você consegue até desassociar um pouco o peito, mas com sono, essas coisas, mas ele quer ficar aí no colo. Então isso a gente vê isso muito na prática, né, Karina? A gente vê muito isso na prática. Com no 3º mês ele só quer saber de colo. E aí, se você não tiver, não, igual eu falei, não é pra não dar colo, é pra dar colo, mas dá um pouquinho de colo, coloca ele a gente vai tapeando dá colo, mas você eles. dá autonomia pro seu filho, entendeu? Não é 100% colo e não é 100% independente. Você tem que mesclar os dois. E olha, e depois, é o que a Karina falou, depois que você deu colo e ele acostumou com colo, e igual ele acostumou com o peito, né? Depois é muita zanga pra você estar tirando isso. Então, antes que ele desenvolva essa associação, porque é a associação depois que vira hábito, depois do 4º mês é que vira hábito, você vai trabalhando isso com eles, tá? Isso a gente fala em relação a sono, gente, tá? Porque assim, colo você vai dar, peito você vai dar, tudo você vai dar. Só não deixa associar com o dormir, entende? Você vai dar colo, vai dar carinho, vai dar atenção, vai dar tudo pro seu filho o tempo inteiro. Você tem que dar e ele precisa disso. Agora, não deixa associar isso ao sono. Quando a criança dorme fazendo alguma dessas ações, ela acaba associando que ela dorme desse jeito.
Então, vocês têm que ter cuidado só quando a criança for dormir. O restante do dia todo, abraça, beija, fica, faz do jeito que você quiser. Você tem que dar e eles precisam, tá? Eu tô olhando de vez em quando o celular, só pra justificar, é pra olhar a pergunta de vocês, pra não ter que estar mexendo na tela, tá? Então eu tô olhando aqui de vez em quando. Enquanto ela olha, eu falo. Que eu até achei engraçado aqui que a Nadine falou que o dela nunca teve esse problema e com 4 anos que tá dando trabalho. E Nadine, nós vamos fazer uma live pra esses bebês maiores, tá? Já tá na minha agenda, Olha viu? só. Eu vou te avisar. E aí, 4 anos, explore a parte lúdica, conta a historinha, cria personagem, faz tudo o que é mais realmente lúdico, mais divertido para ele entender a mensagem que você está passando e fazer disso uma coisa mais leve e mais tranquila, né? Pode estar usando a negociação também. As psicólogas falam que você pode estar negociando, trocando, oferecendo alguma outra coisa. Nada que seja tão exorbitante, nada que seja tão diferente. Mas você pode estar fazendo troca assim, ele ganhar alguma coisa no outro dia quando ele dormiu bem. E aí a gente consegue ir ajustando, tá? E vocês vão observar, gente, que de todos os saltos que a gente vai comentar aqui com vocês, os mais expressivos são esses do início da vida do bebê. Né, que é o de 1 mês, o de 2 meses, às vezes você fala assim, meu bebê tá querendo ficar direto no peito, é um sinal de um salto, você não sabia, né, o de 3 meses ficar muito no colo, de chorar mais, e o de 4 meses, todo mundo, a maioria das pessoas sabe, porque lê muito sobre a regressão do 4º mês, né, e depois do de 4º mês vem o de 6 meses, que são 26 semanas mais ou menos, e esse de 6 meses, a gente o que acontece? O bebê já está um pouco mais desenvolvido, um pouco mais maduro, e o que ele estranha? Ele sente que ele não precisa, não é a ansiedade da separação ainda, mas alguns podem até já desenvolver, mas ele sente que ele não precisa tanto mais da mãe, que ele já senta, com 6 meses ele já está sentando, então ele já tem um pouco mais de autonomia e isso assusta ele. Então o que acontece? Ele sabe que ele não precisa mais ficar com a mãe, mas ele quer ficar com a mãe, e ele ainda não tem a maturidade de saber que a mãe vai sair de perto dele, mas que a mãe volta. Então isso assusta muito e realmente aí traz uma certa regressão. Além de falar dessa questão, que ele já está sentando, eles já estão balbuciando algumas palavrinhas, já estão aprendendo coisas novas, tem a questão também de que eles estão começando com a introdução da alimentação via oral, né, dentinhos. Então o 6º mês é um salto bem assim expressivo, porque está acontecendo muita coisa na vida do bebê. Né? Então, outra coisa muito importante é que desde o início você não mente pro seu filho, tá? Se você vai sair, filho, a mamãe vai aqui, volta já, filho, a mamãe vai fazer isso e volta. Ele não entende, ele entende, tá? Mesmo muito pequenininho, você tem que criar o hábito de você conversar com o seu filho e explicar a situação pra ele, e ele entende, tá? Principalmente crianças maiores. Essa questão de, eu saio e ele chora, eu vou ficar com ele, eu não vou falar que vou embora, eu vou sumir. Isso acaba criando uma situação pior no futuro, tá? Porque realmente a criança fica com toda essa sensação de que a mãe tá indo embora e não volta, não sabe que horas volta, não sabe como as coisas funcionam. Então, é importante que você sempre fale a verdade, né? Mesmo um bebê pequeno, você fala, filho, eu vou aqui, eu vou buscar uma água, já volto, filho, a mamãe vai trabalhar, depois a mamãe volta. E aí você pode, como eu falei pra Nadine, né, dos 4 anos aí, você pode estar fazendo essa moeda de troca. Filho, agora é hora de dormir, você vai dormir, amanhã a gente vai ao parque, amanhã a gente vai passear, se você dormir a noite toda, se você ficar bem. E aí você vai dando gratificações pela coisa boa que ele tá fazendo. Tá? E quando você avisa, o bebê fica preparado, a criança fica preparada para o que vai acontecer. E a gente já viu que criança não gosta de surpresa, né? Não. Essa questão de eu não sei o que vai acontecer gera uma insegurança e gera um problema maior para eles. Então é melhor que você avise, por isso que a gente precisa que tenha rotina, por isso que a gente precisa explicar as coisas para a criança, para o bebê, tá? E aí as coisas começam a andar, a encaixar de uma forma melhor. Depois do 6º mês, a gente tem uma que é o do 8º mês. Tem uma antes, mais ou menos, do 7º, mas que não é tão expressiva. Mas o do 8º mês, o bebê, ele tá passando por um momento também de aceitação e de crescimento fisiológico e emocional, que ele chora muito. Tem a questão também que ele tá firmando mais o seu temperamento. Então, com 8 meses, eles choram
E eles, boa noite, Ine. A gente pode ir escrevendo, tal. Isso. Daqui a pouco a gente vai voltar e vai ler tudo. Nós vamos, e a gente vai tirando as dúvidas. Porque tem coisa aqui de 4 meses, a gente ainda volta, ainda fala, tá? Tá, isso. A gente tá só passando... Só pincelando. O que as literaturas falam, o que a gente já viu que acontece. Que bom, tá? Ine, que bom. Continue nos bom, acompanhando. Ele falou que começou a seguir a gente há pouco tempo. Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Então, com 8 meses tem a questão do choro, né? Então, eles, igual a Karina falou, eles bancam mais ainda no 8º mês, né? E aí, depois desse 8º mês, o do próximo, que é o mais expressivo, é com quase 1 ano. Dá mais ou menos 11 meses e meio por aí, não é antes de 12 meses, é 11 meses e meio. E aí, é a fase também difícil, porque eles estão começando a andar. Então, se eles estão começando a andar, é um ganho muito grande para eles. Então, eles não querem saber de comer, eles não querem saber de dormir, principalmente de dormir, eles querem só andar, né? Eles querem explorar, porque... É fazer o que é novo. Quando a gente ganha uma roupa nova, a gente quer usar. Quando a gente ganha um brinquedo novo, a gente quer brincar. E aí, quando eles aprendem a coisa nova, eles querem fazer isso. Não, e aí o que acontece? Eles estão, assim, descobrindo o mundo e eles estão descobrindo que eles têm perninha, que eles podem, ou então gatinhando, ir lá e explorar o que eles querem. Então, eles não querem saber de dormir, né? É um mundo novo, né? É um mundo novo que eu consigo alcançar. E agora eu quero ir com tudo. E aí, a gente tem que ter esses freios e dizer assim, ó, agora é hora de dormir, depois você vai andar de novo. Então, esses são mais expressivos. Você vai me perguntar, Carla... Então, quando que acaba esses saltos, os danados? Muita gente pergunta pra gente, né, Karina? Quando que acaba esses saltos de crescimento, de desenvolvimento? Com 17 meses é o último, mas depois que o bebê vai crescendo, vai desenvolvendo, que ele já tá com quase 1 mês e meio, com 18, 17 meses, ele já não tem tanto, já não é tão marcante esses saltos, entendeu? Quando ele tá novinho, mas por que quando ele tá novinho, esses saltos são mais expressivos? Porque ele está ainda imaturo. Então, as coisas estão acontecendo ao redor dele, ele não sabe ainda controlar, ele não sabe ainda lidar com certas situações que estão acontecendo. Igual eu falei, quando a mãe sai um pouquinho e eles com 6 meses eles entendem que a mãe pode sair de perto, eles entendem, mas eles não sabem lidar com essa situação. E quando eles estão já maiorzinhos, eles já sabem lidar com a situação, eles aceitam melhor. Né? Claro que isso também vai depender muito de como vocês vão desenvolver isso no decorrer desses meses, né? Igual a Karina falando, se você mentir, passar insegurança, não tiver uma rotina bem estabelecida, isso tudo vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Então, isso pode sim alterar um pouco mais os sintomas dele. E aí, o que fazer, né, Karina? E aí, Carla, o que eu devo fazer quando meu bebê estiver passando por isso tudo, né? Então, é o que a Karina já pincelou um pouquinho, é paciência. O nosso lema, paciência, persistência e consistência. Mas nessa fase, paciência, gente. Porque eles vão... Ei, Yane! Boa noite! Espero que esteja tudo bem aí, Yane. Yane é uma cliente nossa. Espero que o bebê esteja dormindo, Yane. Mas vamos lá. E o que acontece? Então, é ter paciência. A Yane tá com um bebê de 4 meses que tá dando um trabalhinho bom, né? Porque ele é um bebê tão esperto que ele não quer saber de dormir de jeito nenhum, né, Yane? Então, ele tá passando por essa fase dos 4 meses. E aí, o que vocês têm que fazer? Ele é esperto. Muito. Ele com 4 meses... Graças a Deus, os dois estão dormindo. Que bom, Yane. Então, olha, o bebê da Yane é muito esperto. Aí ele com 4 meses, a gente tava fazendo a menção de beijo e ele tá tentando imitar. Ele é muito atento a tudo. Então é uma criança mais sensível. Então, quando ele aprende alguma coisa, com certeza ele dá mais trabalho. Então, por esse lado, o que acontece? É um bebê que é muito desenvolvido, isso é muito bom. Mas, por outro lado, ele ainda não tem a maturidade para ele ter um desenvolvimento tal, por isso que ele dá um pouquinho de trabalho, viu, Yane? Que bom. Então, o que a gente deve fazer é resistir demais. Então, o que a gente deve fazer é ter paciência, igual o Yane está tendo, é ter paciência, consistência, para que a gente possa, né, para que a gente possa fazer com que esse bebê... Isso. Com licença, rapidinho, só abrir aqui. Estamos batendo na porta. Então, o que a gente deve fazer?
é realmente ter paciência, e porque essa fase passa, gente, essa fase passa. Aí você vai me perguntar, Carla, mas passa com quanto tempo? Então, gente, depende de cada bebê, né? Então, geralmente os saltos de desenvolvimento com 3, 4 dias, no máximo passa, mas depende muito também do temperamento do bebê. Tem bebês que, igual a Karina falou, que são mais resistentes, então aí realmente eles resistem um pouco mais. Então vai também de você perceber se o seu bebê, como que seu bebê não, meu bebê é resistente, então tem um pouco mais de paciência, igual a Iane tá tendo, né, porque vai passar, gente, calma que vai passar, é só você saber que o que está acontecendo é normal, é do desenvolvimento dele, tá? E vai passar, tá bom? Vamos ler aí algumas das... Acabou que eu tentei olhar aqui pelo celular e acabou de travar. A Karina, gente, eu tô com um bebê de 4 meses que é igualzinho, resiste demais o sono, viu, Karina? Viu, Iane? Tem gente passando igual você. Ó, vamos lá, mas vamos voltar nas 4, né? Que eu acho que era a Nádia, que tava falando de 4 meses o dela. Só um minutinho, gente, que eu tava olhando aqui no meu celular, mas ele travou. O celular travou. Tem umas perguntas antes. Ó, tá com 4 meses e tem noite que dorme bem, tem noite que não dorme. Então, assim, esses bebês que estão com 4 meses, realmente vai ter dia que ele vai dormir bem, vai ter dia que ele não vai dormir. É como a gente tá falando que a Iane tá até passando por isso. Mas por quê? Ele tá começando a adaptar, ele começou a ter produção de melatonina, tá sendo instituída uma rotina. Então, você tem que ver o que ele tá te pedindo quando ele acorda de noite. E aí, dependendo do que ele tá te pedindo, você dá ou não dá. Entendeu? E aí tentar reajustar sempre a rotina dele para que o que ele tá te pedindo na madrugada ele não tenha necessidade de estar pedindo. Às vezes o bebê acorda muito porque tá sujo, então a gente tem que regular um pouco mais a alimentação durante o dia para estar evitando ele tá evacuando, por exemplo, em outros horários. A gente tem que ver se ele tá pedindo peito, se ele tá tendo fome, se ele tá fazendo reserva nutricional durante o dia. Então a gente tem que ver o que ele tá pedindo. Se ele quer colo, se ele quer atenção. Se às vezes são os pais que já estão trabalhando muito tempo na rua, fora de casa, o bebê tá ficando muito com a babá ou com algum outro parente, alguma pessoa da família. E esse bebê começa a acordar na madrugada porque ele quer estar com os pais. E ele já sabe que na madrugada, na noite, os pais estão em casa. Então, todos esses detalhes fazem a diferença. Então, a gente tem que ver o que esse bebê está pedindo na madrugada para ele estar acordando. Ah, foi muito estímulo antes de dormir, nesse dia a gente saiu muito, fez muita coisa. Ou, no dia anterior, a gente saiu, passeou o dia todo, de noite ele dormiu feito uma pedra, porque ele estava morto de cansado. E aí, no outro dia, ele já tem um sono bagunçado. Porque, gente, se vocês saem da rotina com o bebê de vocês um dia, ele pode até dormir muito bem nessa noite. Mas se vocês continuam... Isso bagunça tudo, tá? Então não se iludam com aquela noite que vocês saíram o dia todo, o bebê tava super cansado, chegou em casa e dormiu a noite toda. Isso não vai ser uma constância, tá? Vocês têm que ter rotina. Mas sair um dia ou outro da rotina não vai fazer mal. Depois ele volta, ele adapta, tá? Então essa é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado.